Afinal, quem é a pedra citada em Mateus 16:18? Para Tertuliano de Cartago, Pedro é a pedra citada em Mateus 16:18. Podemos ler então: havia algo retido do conhecimento de Pedro, que é chamado de a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Podemos acrescentar aqui que ele confirma também que Clemente sucedeu o episcopado de Pedro em Roma. Para Eusébio de Cesareia, Jesus seria a pedra mencionada no texto. Podemos ler então: contudo, não cometerás qualquer erro do âmbito da verdade, se supores que o mundo é, na realidade, a Igreja de Deus, e que o seu fundamento é o primeiro lugar naquela inefável sólida pedra sobre a qual está fundada. Como diz a Escritura, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em outro lado, e a pedra era Cristo. Curiosamente, Eusébio afirma que Lino sucedeu o episcopado de Pedro em Roma, seguido por Anacleto e Clemente. Bom, sabe-se que antes de Pedro ganhar esse nome, ele era chamado de Simão. Ele era natural de Betsaida, uma cidade da Galiléia, filho de um pescador, e morava com sua esposa em Cafarnaum. Ele tinha um irmão chamado André, com quem seguia a ocupação de pescador. Foi André quem o apresentou a Jesus, que por sua vez mudou seu nome para Pedro. Mudar o nome não é dar um apelido carinhoso. Na cultura semita, mudar o nome de alguém tinha um significado bastante forte. Uma missão da pessoa, a essência da pessoa, a missão da vida da pessoa nessa vida que a gente tem aqui terrestre. Então, o fato de você mudar o nome, você pode estar mudando a missão da pessoa. Então, se alguma pessoa, por algum motivo na vida, ela tem alguma doença e corre risco de vida, esse nome pode ser mudado, sabendo que você pode mudar a missão da pessoa. Sem dúvida nenhuma, quando a gente, ou através de uma homenagem a alguém, ou sem dúvida nenhuma pensando em uma pessoa importante da história do nosso povo, na nossa Torá, sem dúvida nenhuma, com certeza isso tem uma interferência muito grande nas características da pessoa. E se a pessoa perdeu por algum motivo, passou 30, 40, 60, 70 anos, ainda existe a possibilidade de vir dar o seu próprio nome na Torá. No Antigo Testamento, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, assim como de Jacó para Israel. No Novo Testamento, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, mas não só. Muda também o nome dos irmãos Tiago e João para Boanerges. Marcos 3:16-17. É válido destacar que Abraão também é chamado de pedra ou rocha no Antigo Testamento, onde pode ser lido: ouvi-me, vós que seguis a justiça, e que buscais o Senhor. Olhai a rocha de que fostes talhados, a pedreira de onde vos tiraram. Considerai Abraão, vosso pai, e Sara, que vos pôs no mundo. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Isaías 51, do 1 ao 2. Mas é importante diferenciar o fato de ser chamado de algo
e ter o nome mudado para algo. E o texto em questão é esse: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Para entender o texto de Mateus 16, 18, é imprescindível observar o texto original em grego. Nesse texto, podemos observar as palavras marcadas, uma de vermelho e a outra de azul. A de vermelho significa em grego Petros e a de azul Petra. Segundo o Lexus Strong, Petra é uma grande massa de rocha e Petros é uma pedra ou uma rocha. Pedro, um dos 12 apóstolos. Baseando-se também nas antigas obras literárias gregas como Sófocles e Eurípides. Nota-se aí uma clara diferenciação entre essas palavras. A palavra Petra tem 15 ocorrências no Novo Testamento. Ela aparece ora no sentido literal de rocha, ora no sentido figurado referente a Cristo, como podemos ver na passagem a seguir. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Mas não só. Lembremos que Abraão também é chamado de rocha. Analisemos o texto de Isaías 51, do 1 ao 2, em sua versão grega, que é da Septuaginta. Nessa passagem está destacada a palavra Petra. Notemos que ela é exatamente a mesma palavra Petra que aparece no texto de Mateus 27, 51, para designar o termo rocha. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Mateus 27, 51. A palavra Petros tem 156 ocorrências, e nenhuma delas ela tem o sentido literal de pedra, mas somente como o nome próprio de Pedro. Ficando claro aqui que a Bíblia não faz uso dessa palavra para se referir a um objeto. No Novo Testamento, existe também o emprego de outra palavra para designar pedra, que é litos. Segundo o Lexus Strong, significa uma pedra. Mas essa palavra, além de ser usada em seu sentido literal para uma pedra grande ou pequena, também é empregada no sentido figurado, referente a Cristo e aos membros da Igreja. Podemos ver na passagem a seguir. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. 1 Pedro 2,6, que é uma citação de Isaías 28,16. Podemos concluir que tanto a palavra litos quanto a palavra petra
não são exclusivas para se referir a Cristo. Por outro lado, alguns argumentam que em Mateus 16:18, Cristo não é narrado dizendo: "Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja", para defender a ideia de que seria ele próprio, Cristo, a pedra citada no texto. Contudo, o mesmo pensamento pode ser usado contra esta argumentação, pois não está escrito: "Sobre mim edificarei a minha igreja". Muitos teólogos confirmam a existência de um jogo de palavras em Mateus 16:18. Um jogo de palavras também é evidenciado em Gênesis 27:36, quando Esaú se refere ironicamente ao seu irmão Jacó. Esaú disse então: "Será porque ele se chama Jacó, que me suplantou já 2 vezes, tirou-me meu direito de progenitura, e eis que agora me rouba minha bênção?" E ajoutou: "Não reservaste porventura uma bênção também para mim?" Gênesis 27:36. Para ficar claro o que realmente está acontecendo, precisamos buscar o significado das palavras em hebraico. O nome Yaakov, Jacó, um filho de Isaac, também seu descendente, deriva da palavra Akev, que significa calcanhar. Já a palavra Akav é seu denominativo, que significa suplantar ou enganar. Notamos que o jogo de palavras se forma quando Esaú muda o sentido do nome de Jacó, que originalmente deriva do termo calcanhar, para suplantar ou enganar, ou seja, nesse contexto, o nome de Jacó ganharia o sentido de enganador. Do mesmo modo, em Mateus 16:18, independente do sentido original da palavra Petros, neste contexto, ele ganhou o sentido da palavra Petra. Ninguém é obrigado a conhecer o hebraico, né? Mas em hebraico, Yaakov é Jacó, Yaakov. E calcanhar é Akev. É muito parecido, não é só parecido. Se a gente puder trocar, o nome dele é calcanhar, com alguém que segura no calcanhar. Por que ela deu o nome? Ela não ia dar o nome à mãe de enganador. Nasceu um enganador. Não tem sentido isso. Nasceu um enganador. Ela deu o nome de Yaakov. Além disso, não faria sentido Jacó, ao nascer, receber o nome de enganador. Alguns pastores e estudiosos confirmam a interpretação de que Pedro é a pedra citada. Para Paulo, a pedra citada é Pedro, mas referente ao processo de edificação da igreja e não ao governo da igreja. Para Iago Martins, a autoridade dada a Pedro também é dada aos demais apóstolos, mas Pedro a recebe como representante da igreja. Jesus, nesse texto, diz algo referente apenas a Pedro, sim. É a Pedro a quem Jesus chama de pedra, e isso não se tem dúvida. Entretanto, esse papel de pedra está ligado ao processo de edificação da igreja no seu início e não ao governo da igreja na figura do apóstolo Pedro e, por decorrência, a todos os seus
sucessores. A partir do momento em que a igreja não é fundada sobre Pedro, o indivíduo, mas é fundada sobre Pedro, o representante dos apóstolos que declara Jesus como Cristo, nós temos a ideia de que Pedro não é a pedra por causa de algo próprio a ele. William Hendricks vai argumentar que não é Pedro naturalmente Pedro, homem Pedro, mas é Pedro como produto da graça, porque foi o Pai quem revelou aquela verdade a Pedro, e não o Pedro sozinho, mas Pedro com seus iguais. Pedro era o primeiro entre os iguais, Pedro era o primeiro entre os apóstolos, e é por isso que a autoridade que é dada a Pedro de ligar e desligar é a mesma autoridade que é dada a toda a igreja em Mateus 18. Pedro não recebe algo que a igreja não recebe. A igreja recebe o poder das chaves tanto quanto Pedro recebeu, justamente porque Pedro está recebendo aqui algo como representante da própria igreja. Teólogos católicos observam aqui que sempre que o nome dos 12 apóstolos é mencionado, o de Pedro vem em primeiro lugar. Aliás, Pedro é citado até em uma expressão coletiva. Pedro e os que o acompanhavam, como está em Marcos capítulo 1, verso 36. Ora, novamente, como dissemos, é ponto passivo que Pedro exerceu certa liderança sobre o grupo, mas isto foi apenas por um pouco tempo. Assim que a igreja se organizou, o primeiro líder efetivo não foi Pedro, e sim Tiago. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 12, verso 17, Atos 15, verso 12 e Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Para Rodrigo Silva, a pedra citada refere-se a Jesus, mas confirma que Pedro exerceu liderança sobre o grupo, mas na visão dele, por um pouco tempo, pois o primeiro líder foi Tiago. De fato, Tiago foi líder da igreja, mas da igreja de Jerusalém, bem como Pedro, a princípio, foi líder da igreja de Antioquia. Alguns afirmam que Pedro é a pedra citada em Mateus 16:18, como Paulon, porém fazendo uma possível associação ao texto de Efésios 2:20. Podemos ler então: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Ora, o texto de Efésios 2:20 e 21 entra em perfeita consonância com o texto de 1 Pedro 2:5. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4, 5. Somos llamados como pedras vivas o rochas vivas. ¿Cuál es la diferencia de una rocha viva y una rocha muerta? Para nós, acá en Israel, una pedra muerta, una pedra viva es una pedra que es cincelada, que es tallada para poder cargar otra pedra sobre encima y otra pedra. No somos llamados pedras vivas porque el Señor está cincelando, cortando, preparando ¿para qué? Para cargar otra pedra. Mas la piedra principal de toda obra no es você, no soy yo, es Jesús, es la piedra angular, la mayor. Esa es la piedra que aguanta. ¿Sabe cómo se hace un arco? Un arco, você pone la pedra aquí, vos pone las pedras, aquí no había cemento para pegar. Esa pedra, con un golpe fuerte, clava dentro. Y esa pedra que aguanta la presión de todas las pedras. Imagínense la obra de Dios. Vocês somos una pedra y cada pedra de nós está siendo trabajada, está siendo tallada, moldada, lapidada para formar parte de un prédio especial.
Nessas passagens, os membros da igreja são chamados de pedras, e Cristo é a pedra principal desse templo santo. Contudo, nessas duas passagens, Cristo também é uma pedra nessa construção. Já o texto de Mateus 16:18, Cristo é o construtor que edifica a sua igreja sobre uma pedra. Curiosamente, o Templo de Jerusalém também foi construído sobre uma pedra. Talvez esta tenha sido sua referência usada por Cristo na passagem de Mateus 16:18. De Davi. Então Davi quis construir o templo, mas na realidade quem construiu foi o seu filho Salomão. O templo foi inaugurado por volta do ano 1000 a.C. e foi construído e inaugurado justamente aqui, em cima da pedra onde no passado Abraão ofereceu Isaac em holocausto. Muito bem, o templo de Salomão foi destruído no ano 587 a.C. por Nabucodonosor, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltaram do cativeiro e encontraram tudo isso aqui uma montanha de lixo, porque Nabucodonosor destruiu totalmente o templo. E eles então começaram a reconstrução do templo. Reconstruído o templo, inaugurado o templo, que passou a ser conhecido como o segundo templo de Jerusalém. Foi este segundo templo que Jesus viu. É este o templo da época de Jesus. Foi este o templo que mostraram para Jesus. Olha as pedras desse templo, que construção fenomenal. Porém, edificar sobre a rocha é mais provável que tenha um correspondente em Mateus 6:47-48. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Eram comuns as fundações profundas para fincar a construção em camadas de argila ou a rocha. As paredes e o reboco da casa duravam muito menos que os seus alicerces. Portanto, quando uma casa estava muito velha, era derrubada, mas o alicerce era aproveitado para sua construção. Alguns pais da igreja defendem até que a profissão de fé de Pedro é a pedra citada como Orígenes de Alexandria, Ambrósio e Epifânio de Salamina. Para Agostinho de Hipona, Jesus é a pedra citada e Pedro representa a pessoa da igreja, mas, segundo ele, cabe ao leitor decidir qual opinião seguir quanto à pedra citada no texto. Podemos ler então: mas eu sei que muito frequentemente, em um tempo atrás, eu expliquei que o Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é para ser entendido como construída sobre ele, a quem Pedro confessou dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E assim, Pedro, chamado depois esta pedra, representou a pessoa da igreja que é construída sobre esta pedra e recebeu as chaves do reino do céu. Porque tu és Pedro e não tu és pedra, foi dito a ele, mas a pedra era Cristo, em quem confessando, como também toda a igreja confessa, Simão o chamado Pedro, mas que o leitor decida qual dessas duas opiniões é a mais provável. Para além disso, deve-se ressaltar que, para ele, Agostinho, Pedro tem o primeiro lugar frente aos outros apóstolos. Vamos ler. O evangelho que acabou de ser lido ensina que o Senhor Cristo, que andou sobre as águas, e o apóstolo Pedro, por quem ele estava caminhando, e que cambaleou através do medo e começou a afundar pela falta de confiança, erguido pela confissão, nos traz o entendimento que o mar é o nosso mundo ao redor, e o apóstolo Pedro, a imagem da igreja, pois Pedro, o primeiro entre os apóstolos, e que confessa grande amor a Cristo, responde, na maior parte das vezes sozinho, pelos outros. Podemos ler ainda: desta forma, se a linha sucessória dos apóstolos deve ser levada em consideração, com que maior certeza e benefício à Igreja devemos retornar até alcançar o próprio Pedro, a quem, como uma figura que comporta toda a Igreja, o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos concluir que embates teológicos eram comuns na igreja primitiva e que seria mais comum crer que Pedro seria a pedra mencionada. Contudo, independentemente de quem seja a pedra mencionada no texto, os pais da igreja cristã sempre enxergaram em Pedro o primeiro dos apóstolos.